Olá, meu nome é Raíssa Yukari, eu sou aluna de Logística da FATEC Guarulhos e eu estou no quinto semestre. Esse projeto faz parte do projeto Integrador. Iniciando, o tema escolhido pelo grupo foi Integração de Sistemas, Inconsistência de Dados e Impactos no Processo de Faturamento. Aqui a gente aborda como falhas na comunicação entre sistemas podem gerar retrabalho, aumento de custos operacionais e impactos na eficiência logística. Temos como objetivo de compreender melhor como esses desafios funcionam na prática, assim realizamos uma entrevista com uma profissional da área de logística e gestão da cadeia de suprimentos. Também buscamos relacionar todo o conteúdo estudado durante todo o semestre com as situações reais do ambiente corporativo. Então, primeiramente, eu queria agradecer pela sua participação e por colaborar com a nossa entrevista. Você pode começar se apresentando, falando o seu nome, o seu cargo e há quanto tempo já atua nessa área, por favor. Então, meu nome é Larissa. Atualmente, eu sou assistente administrativa da área de importação. Então, atualmente eu trabalho na parte de materiais dentro do processo de importação. Eu estou há 1 ano nessa área e é isso. Legal. Agora, entrando mais especificamente na parte da integração do sistema dentro de uma cadeia logística, gostaríamos de te perguntar algumas coisas. Primeiro, relacionado aos desafios enfrentados no dia a dia operacional. Primeiro, quais são os principais desafios enfrentados na integração de sistemas dentro do processo logístico? Então, os principais desafios que temos hoje dentro dos processos de logística, né, voltado assim para a área de importação, que é o meu maior foco hoje, que é a área que eu estou trabalhando, são as conversações dos sistemas. Então, a gente precisa garantir que o que está no sistema realmente é o nosso número real. Muitas das vezes, o meu sistema ele demonstra para mim, ele mostra algo para mim que na verdade não é informação real. Então, o maior desafio é a conversação entre sistemas. Como que eu posso fazer para garantir que aquela peça, aquele prazo que foi passado para um cliente chegue na data que foi passada para ele. Lógico, temos diversos impactos, principalmente na parte de transporte, tanto no marítimo quanto no aéreo, que N situações podem acontecer. Essas situações, podemos dizer, fatores internos, fatores externos, como clima, às vezes, quando a gente fala de importação, estamos sujeitos a leis e regras de outros países também, burocracias. Então, entra todos esses impactos, né? Todos esses desafios. Nosso objetivo é garantir que a peça chegue para o cliente. A empresa utiliza algum sistema específico para integrar essas informações de faturamento e logístico? Hoje a gente trabalha com o Oracle. O Oracle é, na verdade, a nossa base para tudo, praticamente. Então, dentro do Oracle, a gente utiliza para adicionar pedidos. Então, a gente trabalha com um sistema que se chama Purchase Ordering, que, na verdade, são os pedidos que colocamos. Então, dentro desse sistema do Oracle, eu consigo ver a quantidade de peças que eu tenho na ordem para eu poder atender o meu cliente e colocamos purchase orders, que são as peças que compramos de fora dentro da importação para poder atender meu cliente. Então, dentro do sistema do Oracle, a gente consegue ter essa visão das peças que vamos comprar para poder atender o cliente, conseguimos ver os prazos, conseguimos ver se essas peças estão em trânsito ou não, se há necessidade da compra de mais peças para poder atender o modal. Então, se a ordem do meu cliente está no modal aéreo, se a ordem do meu cliente está no modal marítimo. E também, dentro da importação, a gente utiliza o Gomes. O Gomes, na verdade, ele é um sistema dos PDCs de fora. Então, a gente tem o Gomes dos Estados Unidos, de Urumqi, que é Europa, Singapura e China. Então, conseguimos ver a quantidade de peças disponíveis dentro desses PDCs,
como a nossa ordem está nesses PDCs e dependendo do caso, quando se trata de um pedido crítico, com essas ordens conseguimos fazer a escalação do tema com as ordens. Então, esses sistemas eles são bem importantes e também trabalhamos com o import sys. O import sys conseguimos ver o status dos nossos embarques com o número da invoice. Então, a partir do momento que o meu pedido ele é faturado dentro dos PDCs, dentro do Gomes, conseguimos ver o número da nossa invoice e dentro do import sys conseguimos ver o número de embarque e o número da invoice. Com esses números, conseguimos ver o status e como é que tá. Então, às vezes, temos algumas invoices, alguns embarques que estão com alguns problemas e dentro do import sys conseguimos identificar esses problemas. E também, dependendo do caso, pedir prioridade dentro do processo de desembaraço. Entendi. E quais etapas você acha ou você encontra com maior frequência esses erros? Olha, erros são inevitáveis. Então, conseguimos... o que às vezes acontece são erros manuais, humanos, e erros de sistemas. Então, às vezes... pegamos erros no próprio Oracle mesmo. Então, um exemplo claro se eu tenho uma ordem que foi colocada do meu cliente e eu tenho uma purchase order, que é um pedido de compras que colocamos, só que por algum motivo esse pedido de compras ele não chegou e o prazo dele acabou passando, costumamos dizer que isso se chama sujeira no sistema. Então, o que acaba acontecendo? O Oracle, ele acaba entendendo que eu tenho aquela quantidade de peças em trânsito. Essas peças não estão mais em trânsito. Geralmente, o que pode ter acontecido com essas ordens, com essas peças, né? Essas peças, elas podem ter se perdido, pode ter acontecido N situações. Só que no meu Oracle, eu não consigo tirar essas linhas. Então, essas linhas ficam lá. E o Oracle entende que eu já tenho peças programadas, eu já tenho peças que estão vindo para atender aquela ordem e às vezes não dentro do sistema do Maestro, né, que é o sistema que é utilizado para fazer forecast, que na verdade é a previsão, né, de vendas que temos. O Maestro ele não programa colocar peça para aquela ordem. Então acaba que a ordem fica ali. O prazo vai se passando, porque não foi programado, porque tem uma sujeira no sistema. Geralmente, esses casos é um pouco difícil de acontecer, porque temos um processo de colocar pedido todos os dias. Então, todos os dias colocamos pedidos aéreo e toda sexta-feira colocamos pedidos marítimos. Então, é feita uma conferência se realmente a quantidade de peças que eu tenho, se realmente há necessidade de colocar pedido ou não. Porém, temos que tomar esse cuidado de ver se eu não tenho ordens que são ordens passadas, né, purchase ordens passadas, que geram impacto com as minhas peças. Há também casos de a gente colocar pedido no local e aquele local ele cancelar o nosso pedido. E depois a gente só descobrir por um e-mail, por exemplo. Então, aconteceu uma situação comigo onde eu passei um prazo para a pessoa de atendimento ao cliente, né? E o meu PDC ele cancelou a peça. E eu não tenho peça em nenhum outro lugar. Então, agora a gente vai ter... nesse caso, temos que fazer uma força-tarefa para garantir que a peça chegue para o cliente. Porque foi passado um prazo ao cliente, né? Então, são esses impactos que temos também. Migração de POs também. Então, é feito um trabalho manual aonde fazemos a conferência de todas as POs que foram colocadas. Então, pegamos a PO da semana, sempre da semana passada, né? Puxamos um relatório e fazemos essa conferência manualmente, porque tem casos da PO não migrar e tem casos do item não migrar. Da PO não migrar, tem N situações. Às vezes não migrou a PO, às vezes há algum item dentro dessa PO que está com algum problema e com isso ocasionou este problema com
com o Gomes, né, que é o sistema, nosso sistema onde vemos como estão os nossos pedidos, os nossos PDCs. Então é feito um trabalho manual. Isso gera um retrabalho, né? Gera um retrabalho porque, na verdade, era para o sistema ele funcionar 100%, né? Mas, às vezes, a gente vai tirar aí o quê? Uma meia hora, 1 hora do nosso dia fazendo essa conferência. Às vezes, esses problemas acontecem porque esse item ele não é mais vendável. Então, a gente trabalha com códigos, com números de itens, né? E temos itens que não são mais vendáveis que, por algum motivo, no Oracle, que é o nosso sistema base, esses itens não estão atualizados. Porém, no Gomes, a atualização é feita globalmente. Então, a partir do momento que eles colocam que um item não é mais vendável no Gomes, eles não vão vender mais aquela peça. Eles só vão vender aquela peça se eu tiver um estoque. Na verdade, eles não vendem. A partir do momento que eles mudam o seu status code, aquele item não é mais vendido. Só que, para mudar no Oracle, eu não posso ter mais estoque daquela peça e eu não posso ter nada em trânsito. Então, se eu tiver 2 peças no estoque, eu preciso consumir aquelas 2 peças para poder pedir para um time responsável fazer a obsoleção do item. Obsoleto, na verdade, a gente chama que é um item não vai ser nunca mais vendido no momento, e a gente tem um item que foi substituído. Então, é um item que possuía um part number, foi substituído para outro part number. Porém, ele ainda está ativo no Oracle. Então, enquanto ele fica ativo no Oracle, o cliente consegue colocar o pedido. E aí o cliente coloca o pedido. Às vezes, quando a gente faz essa conferência das POs do item e vê que o item não migrou, aí a gente acaba descobrindo, é um item que não é vendável. É um item que tem um seu status code que não vai ser liberado. Então é um trabalho aí que a gente tem que tomar muito cuidado, é um trabalho aí bem cauteloso que a gente tem que fazer, porque se minha PO não migra pro Gomes, a peça não vai chegar pro cliente. E aí a gente acaba descobrindo que a PO não migrou quando o cliente está mandando e-mail, que está chegando o prazo da peça chegar para ele, e a peça nem foi faturada. E aí a gente vê que não migrou a PO. Então, se eu passei um prazo de 1º de junho, o pessoal de atendimento manda e-mail no dia 29 de maio. Larissa, a peça não faturou. Vai chegar dia 1º de junho? Como que a peça vai chegar 1º de junho sendo que ela nem faturou no Gomes? Então, é um trabalho bem cauteloso que a gente faz para poder garantir que a peça chegue no prazo para o cliente. Óbvio que não tem só a questão das POs, né? Às vezes a gente vê que tem peça nos PDC, só que por algum motivo essas peças não são alocadas. Então aí a gente precisa investigar um pouco mais a fundo por que eles mostram que há uma disponibilidade para essas peças e essas peças não são faturadas. Então aí precisamos fazer um trabalho um pouquinho mais fundo para entender. Às vezes essas peças mostram que elas estão liberadas, porém elas estão com o inventário bloqueado. Às vezes inventário bloqueado, porque dependendo do local, ele não é o fornecedor principal, então eles bloqueiam para proteger o estoque, ou às vezes para poder, não sei, às vezes eles podem ter outras ordens mais importantes, ou às vezes essas peças estão com problemas de qualidade também. Então é um outro problema que temos, que é peças que chegam com problemas de qualidade. Então, a peça chega no prazo, está com problema de qualidade, ela não vai ser liberada. Então, precisa ser passado um novo prazo para o cliente e informar. Peças com problemas de qualidade. Sim. E você acredita que essas falhas impactam no financeiro da empresa? Sim, impacta porque, assim, se eu tenho uma data, vamos dar um exemplo prático. O meu cliente tem um cliente também. Então, ele compra da gente para poder atender o cliente dele. Então, ele passou uma data para o cliente dele também. Então, se eu passei para o meu cliente 25 de maio, ele vai passar para o cliente dele 25 de maio. Falar, olha, foi passado que a peça vai chegar dia 25 de maio. E, às vezes, a gente pega muitos casos de empresas grandes, que nem tem uma empresa que a gente trabalha que um dos clientes deles é a Vale. A Vale faz grandes trabalhos, né, de mineração. Então eles usam
essa parte toda de mecanismos, de máquinas. Então, como que eles vão falar para a Vale que às vezes está com uma reforma muito grande de um motor que a peça não vai chegar naquela data? Então, acaba gerando um impacto porque às vezes a gente vai ter que mudar o modal da peça, a gente vai ter que trazer uma peça num expresso. Então, assim, quanto mais rápido o frete do meu item, mais caro a gente vai ter que pagar por esse frete. Então, a gente acaba tendo impactos financeiros por mudança de frete, às vezes, dependendo do caso, pode gerar até multa para o cliente. Fora o estresse, porque esses itens geralmente são escalados, então fica aquele estresse, cobrar PDC, passar o prazo e escalando o tema. Então gera um impactos negativos, né? Porque às vezes a gente não tem ação nisso, mas um errinho bobo, um errinho básico como esse pode gerar um impacto muito grande. Mas por conta de prazos, e é bem complexo essa parte, mas é importante a gente entender que pode gerar impactos muito grandes, principalmente para o cliente. Entendi. E entrando em um assunto de automação dos sistemas, você acredita que a automação nos processos ajudam a reduzir esses erros operacionais? Olha, eu vou ficar no meio termo. Eu vou ficar no meio termo porque, assim, a automatização, ela realmente vem para poder garantir que não haja trabalho manual. Então, um trabalho que você vai levar 1 hora para fazer, a automatização vai fazer sozinho para você. Só que, assim, o que me garante que o que a automatização está fazendo está certo? Então, eu costumo ficar um pouco em cima do muro, assim. Para mim é ótimo, porque um trabalho que a gente levaria mais de 1 hora para fazer, a automatização vai fazer, então a gente pode focar em outras atividades. Mas é garantido que a automatização ela vai fazer o processo correto para mim? É garantido que a automatização ela vai analisar todas as POs para mim e garantir que essas POs elas vão migrar corretamente? Um exemplo básico, mas essa atividade de análise de POs, no começo eu realizava essa atividade e durante um período eu não realizei mais, porque havia um Power BI que fazia isso. Só que eu comecei a analisar que havia muitas POs que não estavam migrando, tanto PO quanto item. Eu comuniquei e eu voltei a fazer essa atividade. Então, ou seja, a automatização ela não foi eficiente em garantir que as POs estavam migrando. Então, eu descobri por quê. As pessoas pediam prazo para mim, às vezes eu ia procurar um item dentro do PDC, cadê o item? E aí, geralmente, o que eu faço? Quando eu não acho a PO do item dentro do Gomes, eu já ponho o comando da PO para ver como é que essa PO está. Então, geralmente, quando o item não aparece, é porque ele não migrou. Em muitos dos casos. Então, eu já faço esse comando. Entrei no Gomes para ver o status. Não tá lá meu item, não tá lá aquela PO, eu já jogo o comando para ver como é que tá. Então, nesse caso, a automatização ela não foi boa, porque ela não estava garantindo para mim que os itens iriam chegar. Mas, por outro lado também, como eu disse no começo, colocamos pedidos todos os dias. E hoje a gente tem uma automatização que ele mostra para mim quais são os itens que eu tenho que colocar. Então, em vez de eu ficar lá analisando item por item, a automatização ela já me dá o item que eu preciso colocar. A única coisa que eu preciso fazer é uma conferência para pedidos aéreos, se realmente há necessidade. Então, um trabalho que eu levava quase 1 hora para fazer, com automatização eu levo 10 minutos, eu levo 15 minutos. Então, a gente fica no meio termo. Então, é garantir. Essa frase que eu falei ficou controverso para mim mesma, porque eu falei, será que então a automatização tá me dando os itens corretos que eu tenho que colocar na hora do pedido? Igual eu falei no começo. Então, fica um controverso. Ela é boa, só que ao mesmo tempo você fica com o pezinho atrás. Você fica, será mesmo que os itens que eu estou colocando aqui, realmente são os itens que eu tenho que colocar pedido? Então, a gente fica no meio termo. Ah, legal. Então, notei que na sua empresa vocês utilizam diversos sistemas. Então, eu gostaria de saber de você se
Vocês realizam algum tipo de treinamento para como manusear esses sistemas? Sim, e assim, na verdade, é sempre a mesma coisa que a gente faz, né? Então, é sempre, é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V todos os dias. Óbvio que, se eu pego um funcionário novo que chegou agora, você vai fazer um processo assim, ele vai ter um pouco de dificuldade porque é um processo muito complexo. Mas é algo que você vai fazer todos os dias. Então, sim, a gente tem treinamentos e a gente tem funcionários dentro do time que estão capacitados para poder explicar. Então, se a pessoa não entende determinada informação, se a pessoa não entende determinado item, né, alguma palavra, algum comando, a gente tem também funcionários dentro do time que são capacitados para dar esse apoio. Entendi. E na sua opinião, como a comunicação entre os setores influencia na resolução desses problemas do dia a dia? Comunicação é um ponto muito importante, principalmente entre setores. Então, assim, informação tem que ser muito clara e verdadeira. Não adianta você pegar, por exemplo, vamos pegar um caso de um item que o prazo foi passado, sei lá, foi passado um prazo para o dia 1º de junho, o item não migrou e o cliente que quer esse item tem um cliente que está fazendo uma reforma de um motor e o cliente está gritando. Ele escalou o tema, né? Como a gente fala gritando, escalou o tema. Então, assim, neste momento, a comunicação é muito importante. Então, ser claro e verdadeiro. O item não migrou, tivemos problemas, estamos tentando resolver. Então, na verdade, o nosso time, o time que eu trabalho, a gente tem que garantir que essa peça chegue. Então, a gente vai esgotar o número de possibilidades que temos para essa peça chegar. Vai chegar na data que o cliente pediu? Não vai. Mas reduzir mais problemas que podemos ter. Então, nesse caso que foi escalado, geralmente o gerente está incluso. Então, entender com ele, a gente consegue ver se a gente consegue trazer esse item num modal mais rápido, tipo um aéreo no expresso, pedir prioridade na parte de desembaraço, né, que a gente chama, que é a parte de liberação da Receita Federal, onde é feita a conferência, pedir prioridade na parte do transporte para chegar até o PDC, que a gente fala, e aí sim chegar no cliente. Então é muito importante a informação, e a informação ela tem que ser clara. Porque não adianta eu falar, o item vai chegar no dia 20. Outra pessoa fala, o item vai chegar dia 25. Mas por que ele falou dia 25, sendo que eu falei dia 20? Porque eu considerei tal coisa, mas eu não passei essa informação. Então, é muito importante as informações elas serem bem claras, bem específicas e verdadeiras. Não adianta você inventar, tô prometendo uma coisa pro cliente que eu sei que não vai dar. Entende? Então, é muito importante a comunicação clara e verdadeira. Sim, com certeza. A comunicação é a base de tudo, né? E na sua opinião, quais melhorias ou soluções poderiam ser aplicadas para reduzir esses problemas e tornar esse processo mais eficiente? Olha, igual eu comentei, né, dos itens sem status code. Acredito que assim, eu não sei como que funciona o processo desse outro time que faz essa atualização, mas o Oracle poderia conversar com o Gomes quando é feita essa atualização. Acredito eu que a partir do momento que um item ele vira um item não vendável no Gomes, ele poderia virar um item não vendável no Oracle também. Ajudaria muito, porque assim, enquanto ele não é não vendável, né? Então, enquanto ele está vendável, o cliente consegue colocar pedido. Só que ele já está como não vendável. Então, o item fica lá. E aí tem que voltar para o cliente, olha, esse item não é mais vendável. Óbvio que eles não vão gostar, óbvio. Porque eles vão falar, tá, mas por que ele estava disponível para colocar? Então, essa conversação do Oracle com o Gomes de ser status code ajudaria a mitigar muitos erros, porque a gente não teria casos de clientes colocando itens que não são mais vendáveis, a migração de POs funcionando corretamente, porque assim, se o meu status code está correto do item, se eu tentar colocar um item 77, ele não vai entrar,
pedido ordem para esse cliente, ele não vai migrar para o Gomes e a gente já vai saber que ele não migrou porque ele não é vendável. Então não vai ter aquele trabalho de ter que fazer conferência de PO, sabe? Então reduziria muito o impacto, o tempo, e os itens eles iriam ser faturados na data correta. Então, para mim, hoje, olhando assim de todos os problemas que a gente tem, seria a atualização do seu status code junto com o Oracle e o Gomes, e das POs, elas migrariam corretamente. E aí a gente não teria esse impacto de depois, quando o cliente está olhando, o item funcionar. Um exemplo que eu tenho é um exemplo de um caso de uma PO que não migrou, porque era um item novo. Então, a gente tem casos de itens substituídos que são itens novos. E, às vezes, acontece de não migrar o preço desse item. E minha dúvida é, será que realmente eles fazem uma conferência desses itens que foram colocados? Às vezes, sim. Acredito eu que sim. Mas a gente tem um caso de um item que não migrou porque o item está sem preço, porque é um item novo. Então, isso pode ter sido uma falha de sistema. Então, se o sistema funcionasse corretamente, o item iria migrar o preço, logo ia migrar tudo bonitinho. Então, esse item, por exemplo, olha que coisa. A gente vê o pedido, a gente vê que tem peça, então a gente considera o trânsito, somente o trânsito para aquela peça. Mas tá, tudo bem, mas o item não migrou. Então, a gente já tem que voltar automaticamente para a pessoa de atendimento ao cliente e falar, olha, o prazo que eu te passei não vai rolar, porque o item está sem preço e a gente não sabe quando que vai ser solucionado esse preço. Então, isso acaba atrasando o item também. Então, uma única informação que não está correta no meu item, no meu cadastro do meu item, tem um impacto muito grande no faturamento e da peça chegar para o cliente. Ah, interessante. E para você, qual seria o maior benefício de uma integração de sistemas? Olha, uma integração de sistema que funcionasse corretamente ia ser perfeito. Porque todos os prazos, praticamente 90% dos prazos que seriam passados, eles seriam atendidos. Óbvio que a gente vai ter mão de obra, então vai ter erros humanos, mas relacionado ao sistema, que é a parte mais pesada, ele iria funcionar. Inclusive, eu tenho um exemplo muito positivo de algo que a gente começou a fazer e isso ajudou muito. Quando o meu item tá para chegar no Brasil, tanto no marítimo quanto no aéreo, a gente precisa mandar um documento que se chama Packlisting. O Packlisting, na verdade, ele mostra todas as informações dos meus itens e as dimensões das caixas que estão aqueles itens, né? Até porque o frete, ele não é pago pelo tamanho do item, mas sim pela caixa que aquele item tá. Porque quanto maior a caixa, mais caro o frete, porque eu poderia colocar outras caixas ali, né? Então, com o Packlisting, a gente tem essas dimensões. Então, como que funciona? Eu faço o envio desses packlisting, só que assim, são muitos e-mails que a gente recebe de packlisting. Então, tem dia que eu recebo 10 e-mails e dentro de cada e-mail tem o quê? 10 packlistings, 10 invoices diferentes, 20 invoices diferentes. E é uma por uma que a gente tem que buscar no sistema. Não é tipo, vou colocar as 10, eu já consigo buscar as 10. Não, é uma por uma que a gente coloca. Então, a gente criou um sistema um sistema não, mas uma forma que funcionasse melhor junto com os agentes de carga, que é o pessoal que pede essa documentação. Então, o agente de carga manda um e-mail para a gente toda segunda-feira com o número de todas as invoices da semana. Então, todas as invoices que vai chegar até sexta-feira, ele me manda num único e-mail na segunda. E aí eu tenho um prazo de 2, 3 dias. É bastante, porque é as consolidadas a semana toda, mas, por exemplo, eu tenho até terça-feira à noite para responder, mas eu já reduzi uns 10 e-mails, porque em um único e-mail eu já mandei todas as packlistings que é necessário. E esse processo, ele aumenta o meu tempo. Então, eu ganho tempo, porque às vezes um
uma peça, um processo ficou parado no desembaraço porque não tem o packlisting, por exemplo. Então aí, ó, já gera de novo um atraso para peça para o cliente. Não sei se você percebeu, mas todo o processo de importação, ele é assim, é pecinha com pecinha. Então, um atraso no packlisting atrasa na liberação. Um atraso do fornecedor atrasou o prazo. Uma informação que foi passada incorreta do fornecedor atrasa o prazo. Uma falta de preço atrasa. Uma migração que não aconteceu atrasa também. Então, o processo de importação, às vezes, quando você acha que você sabe, você não sabe, porque aparece coisa nova. Então, esse do packlisting, ele é um processo que deu certo porque a gente ganhou tempo. Então, mesmo que tudo bem, eu vou ficar ali, sei lá, 1 hora só respondendo esse e-mail com esses packlistings, é 1 hora só do meu dia. Eu não vou precisar mais mandar packlisting, só na outra semana. E esse packlisting, a gente tem, ele fica dentro de uma pasta compartilhada numa nuvem. Então, assim, caso aconteça, às vezes acontece de chegar alguns processos separados, então a gente acaba recebendo e-mail separado, mas todos os packlistings estão salvos nessa pasta. Então, se acontecer de alguém pedir um packlisting que já foi enviado, o packlisting está na pasta. Ou a gente pode entrar na pasta e a gente mesmo consegue buscar esse documento. Então, quando ele é salvo, a gente deixa esse processo salvo nessa pasta compartilhada, porque é mais fácil de localizá-lo. E caso se alguém precisar, ou às vezes a gente precisar, ele está salvo dentro dessa pasta. Não há necessidade de eu buscá-lo novamente no sistema. Entendi. A nossa entrevista chegou ao fim. Muito legal escutar sua experiência, Larissa, seu dia a dia e como você trabalha no dia a dia, a sua área, a área de importação. É bastante coisa, imagino, bastante corrido. Mas a gente sabe que é importante, né? Muito importante. É bem complexo, né? Complexo e ele importante para todo esse processo logístico ocorra de uma forma mais eficiente, com maior qualidade, né? E eu quero agradecer muito a sua participação e por compartilhar a sua experiência conosco. E as suas respostas foram super importantes para a nossa pesquisa. E muito obrigada.